Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Educação Especial Inclusiva. Quando esse tema, Educação Especial, aparece no edital, ele tem aparecido na maioria absoluta dos editais, e nós vamos começar a estudar sobre o assunto, nós percebemos que existe um mundo de documentos. São muitas normas, portarias, decretos, resoluções que vão regular o tema. Porém, para concurso público, existem 3 documentos que concentram ali mais ou menos uns 90% das perguntas. São os 3 documentos mais importantes quando o assunto é Educação Especial. O primeiro deles é a LDB. A partir do seu artigo 58, ela vai regular, vai trazer ali conceitos importantes de educação especial, que nós vimos na primeira aula. E nessa aula nós vamos estudar o segundo documento, que é a Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. E o terceiro documento é a Diretriz Operacional para Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica. Só nome gigante. Tendo conhecimento desses 3 documentos, com certeza você vai conseguir fazer uma boa prova quando o assunto for Educação Especial. E, para tanto, sem mais delongas, prepare seu material de anotação e vamos dar início a essa aula. Bem, nós estamos chegando aqui na nossa segunda aula do nosso curso de Educação Especial. Hoje nós vamos estudar a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, um documento de 2008. Vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Antes de começar, nós precisamos diferenciar o conceito de educação especial e de educação inclusiva. Educação especial, ela possui um público-alvo definido, que são as pessoas com deficiência, altas habilidades ou superdotação e transtorno global do desenvolvimento. Já a educação inclusiva, ela não se restringe a esse público-alvo. Ela é uma forma de enxergar todo o sistema de educação, entendendo que cada aluno possui a sua especificidade. Cada aluno é único em suas necessidades e o sistema de educação precisa atender a todos de maneira igual. Então, a educação inclusiva, primeiro conceito, ela é muito maior, ela abrange a educação especial. Ela não se restringe ao público-alvo da educação especial. Esse documento nós vamos entender a educação inclusiva para o público-alvo da educação especial. Porém, educação inclusiva ela é muito maior. Nós vamos ver isso no mapa mental mais à frente, vai ficar mais claro. Mas o primeiro conceito que eu quero que vocês tenham é esse. Educação inclusiva é maior do que a educação especial. Educação especial possui um público-alvo definido. Educação inclusiva para todos os alunos do sistema de educação. Bem, vamos ver aqui como que o documento define o próprio conceito, apresenta o próprio conceito de educação inclusiva. E ele diz assim, o movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. No mapa mental aqui vai ficar mais fácil de entender. Bem, a educação inclusiva, então, ela é o quê? Uma ação que vai para além do sistema de educação. Então, ela não se restringe apenas ao sistema de educação. Essa ação, ela é política, vai exigir ali uma ação política. A educação inclusiva exige uma ação política, com investimento, com normativos, com estrutura. Então, ela vai exigir uma ação política. Ela vai exigir uma ação cultural, porque nós vamos perceber aqui que existe uma lógica da exclusão. A lógica da exclusão diz o quê? Que as pessoas com deficiência, historicamente, elas eram afastadas do sistema educacional. Culturalmente, isso sempre aconteceu. Então, a inclusão das pessoas com deficiência dentro do sistema de educação, ela é mais recente. Então, nós precisamos combater essa lógica da exclusão, que é cultural. Vamos precisar de uma ação cultural. Ela é social, porque a sociedade vai exigir ação social, porque a sociedade, ela influencia o sistema de educação. E o sistema de educação influencia a sociedade. Nós queremos mudar, a perspectiva como nós enxergamos algo, alterar essa perspectiva dentro do sistema de educação vai ter reflexo na sociedade. Então vai exigir aí uma ação social. E vai exigir também uma ação pedagógica, com a inclusão aí no próprio projeto político pedagógico, do tema educação especial. Então, abordando o assunto, as salas de recursos, vai exigir aí a qualificação dos professores, então vai exigir aí diversas ações pedagógicas. Para a gente resumir, a educação inclusiva ela é muito maior do que a educação especial e ela exige ações que vão para além do sistema de educação. Essas ações serão políticas, culturais, sociais e pedagógicas. Com essas ações, o que nós queremos? Defender o direito. Que direito? Direito de todos os alunos estarem juntos, sem nenhum tipo de discriminação. Então, esse aqui é o conceito de educação especial apresentado pelo próprio documento, pela própria Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Quando ela vai apresentar o que é a educação inclusiva, ela diz isso, que é muito maior do que uma ação pedagógica, não está restrita à ação dentro do sistema de educação. Ela vai exigir ação em outras esferas. Quais essas esferas? Esfera política, cultural, social e pedagógica. Por meio dessas ações, nós buscamos defender o direito. E que direito é esse? O direito de todos os alunos estarem juntos, sem nenhum tipo de discriminação. Vamos ver uma questãozinha como que isso cai em prova. Primeira questão aqui, questão 14. Diz assim,
O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, social e pedagógica. Exatamente isso, para além do sistema de educação. O movimento de educação inclusiva é um movimento que exige ação em outras esferas para além do sistema de educação. Desencadeado em defesa do direito dos alunos com deficiência estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. Certo ou errado? Certo ou errado? Certo ou errado? Errado. Vocês perceberam o erro? O que ela afirmou aqui? Desencadeada em defesa do direito dos alunos com deficiência estarem juntos. Não é isso. Ela é desencadeada em defesa do direito de todos os alunos estarem juntos, aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. Então, a educação inclusiva é para todos os alunos e não para um público-alvo. Quem tem público-alvo é a educação especial. Quando nós estamos falando de educação inclusiva, ela não tem um público-alvo. O público-alvo da educação inclusiva são todos os alunos do sistema de educação. Então, ela é para todos os alunos. Questãozinha, gabarito, errado. Bem, o nosso mapinha mental aqui, coloquei aqui um mapinha mental, para você entender que a educação especial ela é um círculo menor. A educação inclusiva ela é muito maior. A educação inclusiva é uma forma de ver todo o sistema de educação. Que a educação especial ela tem um público-alvo definido. Pessoas com deficiência, transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Está dentro, a educação especial está dentro da educação inclusiva. A educação inclusiva ela é maior. Bem, entendido isso, vamos dando aqui continuidade. Chegamos num tópico extremamente importante, cai muito em prova. Vamos lá. Ao reconhecer que as dificuldades enfrentadas nos sistemas de ensino evidenciam a necessidade de confrontar as práticas discriminatórias e criar alternativas para superá-las, a educação inclusiva assume espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na superação da lógica da exclusão. Sempre que você vir essa expressão lógica da exclusão, tem referência a esse resgate histórico, que historicamente as pessoas com deficiência foram afastadas do sistema de educação. Então essa é a lógica da exclusão. Para a gente entender, a gente já está falando aqui de inclusão, a gente está falando de exclusão. E o que as bancas cobram muito? A mistura desses conceitos. Você precisa entender o que é exclusão e o que é inclusão dentro do sistema de educação. Para fazer isso, vamos ver aqui no mapinha mental para ficar mais claro. A exclusão é quando todas as pessoas com deficiência estão longe do sistema de ensino, elas estão excluídas do sistema de ensino. Isso é exclusão. Não possui acesso ao sistema de ensino, as pessoas com deficiência sem acesso ao sistema de ensino. O que é isso? Exclusão. O que é segregação? É quando você aceita elas para dentro do sistema de ensino, porém em uma instituição de ensino especializada, em uma escola especializada, afastada, diferente do ensino regular. Então você tem o ensino regular e você tem o ensino especializado. Isso é segregação. Elas estão no sistema de ensino, a gente tem uma certa recepção, porém ela está no sistema especializado, ela está fora do ensino regular. Isso é segregação. O que é integração? Integração é quando você traz para dentro da escola, porém você isola numa sala. Você isola em um local, ela está ali dentro do sistema regular, porém esse sistema que ela está sendo ofertado para ela é substitutivo. Ele está afastado do sistema regular. Ele está dentro da escola, porém em uma sala separada. Esse ensino que ele tem ali, ele é substitutivo, substitui o ensino regular. Substitui o currículo do ensino regular. Dentro da escola, porém em uma sala. Memoriza assim. Integração dentro da escola, porém em uma sala, em um cantinho ali substitutivo. O ensino que ele tem ali é diferente do ensino que está sendo ofertado para o ensino regular. A inclusão, o momento em que todos estão juntos. Então todos estão dentro da mesma sala, todos são enxergados ali como pessoas diferentes que precisam de atendimentos diferentes. Isso é inclusão. Vamos lá. Exclusão, vamos repetir. Exclusão, afastado do sistema de ensino, não tem acesso. Pessoas com deficiências não têm acesso ao sistema de ensino. Isso é exclusão. Segregação, eles vão ter acesso ao sistema de ensino, porém, um ensino especializado em uma outra instituição, longe da escola. Integração, está dentro da escola, porém em uma sala separada, em um cantinho separado, e esse ensino que ele é ofertado para esse público-alvo da educação especial é substitutivo, substitui o currículo do ensino regular. Então, está dentro da escola em uma sala separada. E inclusão, quando estão todos na mesma sala, todos sendo enxergados como alunos que têm as suas necessidades e todas essas necessidades precisam ser atendidas. Esse conceito de exclusão, segregação, integração e inclusão é muito explorado em prova. Nós vamos ver aqui que tem muitas questões abordando esse tema. Nas questões vai ficar mais fácil de entender. Vamos aqui para a questãozinha número 15. Diz assim: a partir da leitura da obra A Educação Especial no Contexto do Plano Nacional de Educação, relacione a coluna 2 com a coluna 1, associando os diferentes paradigmas, modelos que definiram a educação das pessoas com deficiência a seus respectivos conceitos. Então nós precisamos aí relacionar a coluna 2 com a coluna 1. Coluna 1 tem o quê? Inclusão, todos os alunos juntos ali. Integração,
você até aceita o aluno, porém ele tem ofertado para ele um sistema substitutivo de ensino. E 3, segregação. Segregação, você colocou os alunos dentro do sistema de educação, porém eles estão no ensino especializado, afastados. Vamos lá. Primeiro conceito. Fundamenta-se no reconhecimento do direito à educação, sendo as escolas responsáveis pelo ensino de cada aluno, então de forma particular, e por realizar os ajustes necessários ao seu aprendizado. Então é a escola que vai se ajustar ali para conseguir atender a especificidade de cada aluno. Isso é inclusão. Então aqui é 3, aqui é inclusão. A escola vai se adaptar aí para conseguir atender a especificidade de cada aluno. 2. Reflete algum grau de aceitação dos alunos com deficiência, uma vez que lhe é permitido frequentar escolas regulares, desde que possam se ajustar ao sistema educacional padrão. Isso aqui é integração. Você integra o aluno ali, porém, você tem um certo grau de aceitação, porém ele vai ter que se adequar ao sistema, ele vai ter que se adequar ao sistema de educação. Isso é integração. 3. Tem ênfase na diferença e se caracteriza pela separação de crianças com deficiência para o ensino em instituições especializadas, afastado do ensino regular, em escolas, classes especiais substitutivas ao sistema comum. Isso é segregação. Eles estão segregados do sistema regular. Então, nós temos aqui o 3. Então, a coluna fica 1, inclusão, 2, integração e 3, segregação. Então, nessa ordem. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3, o nosso gabarito letra D. Mais uma questão. Questão 16. Analise as assertivas correlatas a seguir. Não existem alunos com deficiência na educação especial. Não existem alunos sem deficiência na educação especial. Verdadeiro ou falso? Falso. Na educação especial, ela tem um público-alvo. Qual é? Pessoas com deficiência, sim. Transtorno global do desenvolvimento, sim. E altas habilidades ou superdotação. Nós não podemos dizer que quem tem alta habilidade ou superdotação tem uma deficiência. Então, são espécies, né? A educação especial ela atinge públicos específicos e um deles são as pessoas com altas habilidades ou superdotação, que são diferentes das pessoas que têm deficiência. Então, são públicos diferentes. Então, a gente não pode afirmar, generalizar que a educação especial, dentro da educação especial, todas as pessoas possuem deficiência. Então, essa generalização está errada. 2. Na educação inclusiva, todos os alunos com e sem deficiência têm a oportunidade de conviver e aprender juntos. Exatamente isso. A defesa do direito de todos os alunos estarem juntos. Então, a segunda aqui é verdadeira. Questão 16, a primeira é falsa, a primeira afirmativa é falsa e a segunda é verdadeira. Vamos aqui a afirmativa, vamos ver qual que é a resposta. A afirmativa 1 é correta e a segunda é incorreta. É o inverso, né? B, a afirmativa 1 é incorreta, isso, e a afirmativa 2 é correta, exatamente isso. Gabarito letra B, questão 16, gabarito letra B. Vamos aqui. Agora nós vamos iniciar os marcos históricos e normativos. O que é isso? No documento, na Política Nacional de Educação Especial, na Perspectiva da Educação Inclusiva, ele faz um resgate histórico de todas as normas, e são muitas normas que vieram ali trabalhando os conceitos de educação especial ao longo do tempo. São muitos normativos, muitas portarias, e quando você vai ver questões de prova, a minoria cai em prova. O que eu fiz aqui? Eu selecionei aquilo que é cobrado. Então, se você for no documento, vai ter com certeza aí mais normativos que tratam do assunto, porém eles não figuram em provas de concurso. Como o nosso estudo aqui é focado em prova de concurso, eu selecionei aquilo que cai em prova, para ele ficar mais enxuto, mais direcionado para o nosso assunto. Então ele vai estar aqui resumido, é denso, não é fácil de estudar, porque são várias normas soltas, porém elas são cobradas. Essas que estão aqui frequentemente estão em provas. Agora as outras, não vi nenhuma questão abordando, por isso eu retirei do documento. Tornei o mais simples possível o estudo, para tornar o mais simples possível o estudo. Vamos aqui nos marcos históricos e normativos. Um resgate de todos os documentos que abordaram ali a educação especial ao longo do tempo. Vamos lá. A escola historicamente se caracterizou pela visão de educação que delimita a escolarização como privilégio de um grupo. Esse privilégio de um grupo aqui seja um privilégio financeiro, seja um privilégio de localização. Então, sempre foi um privilégio das pessoas normais. Então, historicamente, você tem que a educação é um privilégio de um grupo. Uma exclusão que foi legitimada nas políticas e nas práticas educacionais reprodutoras da ordem social. Isso foi acontecendo ao longo do tempo dentro da sociedade. A partir do processo de democratização da escola, evidencia o seu paradoxo, inclusão e exclusão. Quando a escola foi aberta para todos, então se tornou público para todas as pessoas, de forma democrática, você evidenciou-se uma lógica da exclusão, porque você criou, quando os sistemas de ensino universalizaram o acesso, mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos padrões
homogeneizadores da escola. Isso é, haviam as pessoas normais e as anormais. As pessoas normais podiam frequentar o sistema de escola, e as pessoas anormais, as pessoas com deficiência, ali, com alta educação especial, eram tidas como anormais e elas estavam excluídas do sistema de escola, do sistema educacional. E isso sempre foi acontecendo ao longo do tempo. Então, ao longo do tempo, a lógica da inclusão e exclusão ela foi validada dentro da sociedade. Essa é a formação do documento. Continuamos. Assim, sob formas distintas, a exclusão tem apresentado características comuns nos processos de segregação e integração. A gente viu o conceito ali em cima. Segregação e integração, que pressupõe a seleção, naturalizando o fracasso escolar. Então, historicamente, como eu disse ali, o sistema de educação, eles aplicaram essa lógica da exclusão. Então, essa lógica da exclusão ela foi financeira, ela foi cultural, ela foi para normais e anormais, mas o sistema de educação, historicamente, ele possui, aplicado dentro do sistema de educação, essa lógica de exclusão. Vamos aqui na questãozinha 17, ver como isso é trabalhado em prova. Questão 17 diz assim: Romeu Sasaki destaca 4 fases distintas no que se refere à atenção educacional a pessoas com deficiência. Relacione a segunda coluna de acordo com a primeira, de modo a caracterizar tais fases. Vamos lá. Primeira coluna, encaixada na segunda coluna. Primeira coluna, fase da exclusão. Segunda, fase da segregação institucional. Terceira, fase da integração. Quarta, fase da inclusão. Então, vamos relacionar esses conceitos com as afirmativas. Primeiro, a meta primordial é não deixar ninguém no exterior do sistema desde o começo da escolarização, causando mudança na perspectiva educacional. Não deixar ninguém no exterior do ensino. Se você vai incluir todos para dentro do sistema de ensino, isso é inclusão. Então, aqui é um 4. Esse aqui é um dos objetivos da educação inclusiva. Então, aqui é 4. Vamos aqui para a próxima. Criação das classes especiais dentro de escolas comuns para garantir que as crianças deficientes não interfiram no ensino. Então você trouxe as crianças para dentro da escola, porém você deixa ela numa classe especial. Você deixa ali, você até integra elas ao sistema de ensino, mas elas estão numa classe especial. Isso é a fase da integração. Então aqui é 3. O próximo. Nenhuma atenção educacional foi promovida às pessoas com deficiência, que eram ignoradas, excluídas, perseguidas e exploradas. O que é isso? A fase da exclusão. Quando você tem a fase da exclusão, nenhuma atenção educacional era ofertada. Então aqui é 1. Então aqui é 1, aqui é a exclusão. E o próximo, as pessoas com deficiência excluídas da sociedade eram geralmente atendidas em instituições por motivos religiosos ou filantrópicos. O que é isso? Isso é a segregação. Então você tem assim um certo atendimento, porém lá no ensino especializado, longe do sistema regular. Ficamos aqui então com 4, 3, 1, 2. 4, 3, 1, 2, de cima para baixo. É o nosso gabarito, é a letra B. 4, 3, 1, 2. Vamos aqui dando continuidade. A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional especializado substitutivo ao ensino comum. Isso é, a educação especial, quando ela começou a ser ofertada no ensino, dentro dos sistemas de ensino, ela foi ofertada como atendimento educacional especializado substitutivo. Isso é, substitui o currículo do ensino regular. Você vai ter ali 2 atendimentos educacionais. Um para as pessoas normais, dentro do ensino regular, e outro é um ensino especializado, que substitui esse atendimento educacional que essa pessoa tem dentro desse ensino especializado, substitui o ensino regular. Então, historicamente, ele foi substitutivo. Historicamente, a educação especial ela se organizou dessa forma. Um AEE, né, um atendimento educacional especializado, substitutivo ao ensino comum. Isso, historicamente, não é nossa perspectiva mais hoje. Evidenciando diferentes compreensões, terminologias e modalidades que levaram à criação de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. Então, esse ensino era afastado. Você tinha ali uma integração para dentro do sistema de ensino, porém, você nunca colocava ele no mesmo currículo. Você colocava ele dentro de um sistema de ensino que substituía o currículo da educação regular. Bem, essa organização fundamentada no conceito de normalidade e anormalidade, então, para as pessoas normais, o ensino regular, e para as pessoas anormais, o ensino especializado, que substituía o ensino da educação regular, determina formas de atendimento clínico-terapêutico fortemente ancorado nos testes psicométricos, que, por meio de diagnósticos, definem as práticas escolares para os alunos com deficiência. Então, esse conceito de anormalidade e normalidade foi legitimado durante muito tempo dentro do sistema de educação. E ele gerou isso aqui, ó, que os sistemas de ensino especializados, como está aqui no mapinha mental, ele era substitutivo. Hoje isso pode ocorrer? De maneira nenhuma.
Hoje nós não trabalhamos mais nessa ótica. O sistema de ensino especializado ele não pode ser, o atendimento educacional especializado, ele não pode ser substitutivo ao ensino regular. Ele é complementar ou suplementar. Então você vai ter aqui o atendimento educacional especializado de maneira complementar ou suplementar e nunca substitutiva. Se você vir uma questão, eu vou fazer aqui algumas, dizendo aí que esse atendimento educacional especializado precisa ser substitutivo ao sistema de ensino regular, está errado. Ela é como complementar ou suplementar. Vamos ver como isso cai em prova. Questão 18 diz assim: as atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, certinho. Aí você tem aqui uma afirmativa. Substitutiva à escolarização. Opa! Alternativa A. O que preenche aqui? Alternativa A. Então, o AEE. Podendo ser ou não substitutiva à escolarização? Podendo ser ou não. Certo ou errado? Errado. Não é podendo ser ou não. Próxima, alternativa B. Podendo ser substitutivo. Não, o atendimento educacional especializado. Podendo ser substitutivo à escolarização? Errado. Errado. Alternativa C. Não sendo substitutivo à escolarização. Então, o atendimento educacional especializado, as ações do AEE, não sendo substitutivo à escolarização regular. Isso está correto. Então, a C é o nosso gabarito. Não são substitutivas à escolarização, não são substitutivas ao ensino regular. Questão 18, gabarito letra C. Questão 19, diz assim: no Brasil, a educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional especializado substitutivo ao ensino comum. Essa questão teve uma taxa de erro muito alta, porque os colegas que leram, os candidatos que leram aqui, eles entenderam que isso é assim hoje, e não é assim hoje. O que a questão está falando aqui? Tradicionalmente, a educação especial, o atendimento educacional especializado, foi organizado de maneira substitutiva ao ensino regular? Sim ou não? Sim, tradicionalmente isso aconteceu. Isso é a nossa forma de enxergar hoje? Não é mais, mas tradicionalmente aconteceu assim. A questãozinha está correta. A questãozinha está... Opa, deixa eu mudar de cor aqui. A questãozinha está correta. Vamos lá. No Brasil, a educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional especializado substitutivo ao ensino comum, substitutivo ao ensino regular. Certo ou errado? Certo. Isso ocorreu de maneira tradicional. Essa questãozinha que cobrou esse resgate histórico. Questão 20 diz assim: a educação especial inclusiva tem caráter complementar ou suplementar, conforme o caso concreto. Certo ou errado? Certíssimo. A gente acabou de ver que a educação especial inclusiva tem caráter o quê? Complementar ou suplementar. E historicamente ela era substitutiva. Mas hoje ela é o quê? Complementar ou suplementar. Questãozinha também, gabarito correto. Gabarito correto. Continuando. No Brasil, o atendimento às pessoas com deficiência teve início na época do Império. Essa parte de início da educação especial, né, o início do atendimento das pessoas com deficiência, cai muito em prova. Então, porque foi o começo. Onde está o começo? A gente tem várias questões sobre isso aqui. Vamos lá. No Brasil, o atendimento a pessoas com deficiência teve início na época do Império, com a criação de duas instituições. Memorize. O Imperial Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, atual Instituto Benjamin Constant, IBC, e o Instituto dos Surdos Mudos, em 1857, hoje denominado Instituto Nacional da Educação dos Surdos, INES, ambos no Rio de Janeiro. Vamos lá, mapinha mental aqui. Isso aqui precisa estar memorizado. O atendimento às pessoas com deficiência começou quando? Teve início na época do Império, onde Imperial Instituto dos Meninos Cegos e Instituto dos Surdos Mudos. Esse mapinha mental aqui, ó, você vai precisar memorizar. Então, esse aqui tem muitas questões em prova que vão dizer aí o início do atendimento às pessoas com deficiência. E teve início onde? Na época do Império, com duas instituições. A primeira, Imperial Instituto dos Meninos Cegos, e a segunda, Instituto dos Surdos Mudos. Isso aqui precisa estar na memória. A data, não se preocupa muito com a data, não. Porém, qual é a instituição você precisa memorizar. Mas aqui, questão 21, diz assim: no Brasil, o atendimento educacional a pessoas com deficiência foi iniciado com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atualmente chamado de Instituto Benjamin Constant, e do Instituto dos Surdos Mudos, atual Instituto Nacional da Educação de Surdos. Certo ou errado? A gente acabou de ver que são exatamente essas instituições que marcam o início do atendimento a pessoas com deficiência no Brasil. Então, gabarito correto. Continuando. No início do século XX, é fundado o Instituto Pestalozzi, em 1926. Não precisa se apegar a muitas datas, as questões não costumam trabalhar com essas datas. Então, eu coloquei aqui só para destacar mais ou menos a época, para você ter uma noção de que período histórico nós estamos falando, mas memorize só o nome da instituição. Então, é fundado o Instituto Pestalozzi, instituição especializada no atendimento a pessoas com deficiência mental.
Em 1954, é fundada a primeira Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a APAE. Em 1945, é criado o primeiro atendimento educacional especializado às pessoas com superdotação. Sempre que você vê que é a superdotação, o início do atendimento a pessoas com superdotação, você vai ter que associar Helena Antipoff. Cai questão, professor? Cai questão. Cai questão associando o nome dela à superdotação. Então precisa estar aí memorizado. E em 1961, atendimento educacional às pessoas com deficiência passa a ser fundamentado pelas disposições da LDB. Então, a nossa primeira LDB de 1961, ela vai abordar aí o tema de educação especial. Coloquei aqui no mapinha mental, ó, a relação data e instituição. Então, Instituto Pestalozzi, o que é? Atendimento às pessoas com deficiência mental. Atendimento à pessoa com deficiência mental, Instituto Pestalozzi. A PAI, qual que é a primeira PAI? Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, em 1954. Foi instituída a primeira PAI. Sociedade Pestalozzi, em 1945. O que aconteceu? O AEE, né, o Atendimento Educacional Especializado, às pessoas com superdotação. O que eu preciso fazer? Associar superdotação a Helena Antipoff. Então, Helena Antipoff, para mim, em prova, está associada com superdotação. O início do atendimento educacional especializado para as pessoas com superdotação. Vai ter início aí com as ações aí de Helena Antipoff. E a LDB, de 1961, vai trabalhar aí o atendimento educacional às pessoas com deficiência. Já vai ser incluído dentro da LDB, da Lei de Diretrizes do País. Esses aqui são 4 documentos, que eu selecionei. Esses 4 possuem questões em prova. Como eu disse, dentro da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, ela faz um resgate histórico com muitos outros documentos. O que eu fiz aqui foi direcionar para provas de concurso. Mesmo assim, eu sei que não é fácil memorizar esse número de informação, mas ela está reduzida. Essas informações aqui são essenciais para você chegar lá e fazer uma boa prova quando o assunto for educação inclusiva. Vamos ver como isso cai em prova. Questão 22 diz assim: a primeira iniciativa brasileira quanto à organização de serviços para atendimento educacional das pessoas com deficiência ocorreu com a criação. Qual foi aí a instituição, né, o instituto que foi criado e marcou aí o atendimento às pessoas com deficiência no Brasil? Vamos lá, alternativa A, das salas de recursos multifuncionais. Não é essa não, isso é muito mais recente, né, que é a Diretriz Operacional para Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, que vai trabalhar aí a sala de recursos multifuncionais. B, das associações de pais e amigos dos excepcionais. É ela que marca o início do atendimento às pessoas com deficiência? Não. C, das classes especiais? Não também. D, da Sociedade Pestalozzi. Não é a Sociedade Pestalozzi, é o primeiro instituto. E, do Instituto dos Meninos Cegos e do Instituto dos Surdos Mudos. Gabarito letra E. Gabarito letra E. O início é onde? Instituto dos Meninos Cegos e do Instituto dos Surdos Mudos. Então, isso aqui é gabarito letra E. Questão 23. Lembra sempre do início. São as questões que mais caem. Questão 23. Diz assim: no início do século XX, uma educadora pioneira introduziu na educação brasileira os conceitos de educação especial. Ela atuou junto ao governo de Minas Gerais durante a reforma educacional, conhecida como Reforma Francisco de Campos. Posteriormente, fundou a Sociedade Pestalozzi. Opa, Sociedade Pestalozzi a gente viu. No Brasil, assinala a opção que indica a autora. Então, o que a gente descobre aqui? Que a Sociedade Pestalozzi, ela foi fundada por quem? Por Helena Antipoff. Então, Helena Antipoff, ela fundou a Sociedade Pestalozzi. Então, a gente percebe aí a relação entre o nome dela e a Sociedade Pestalozzi. Vamos agora para a questão. Vamos aqui na questão, ó. Quais são as alternativas? Assinala a opção que indica a autora. A alternativa A, Clarice Lispector. A alternativa B, Emília Ferreiro. A alternativa C, Helena Antipoff. E a alternativa D, Maria Montessori. Nós temos aqui como nosso gabarito a Helena Antipoff, porque nós temos aqui a Sociedade Pestalozzi. Por isso que é bonzinho esse mapa mental aqui, ó, que você consegue ver a relação. Então você consegue ver uma relação direta entre Helena Antipoff e a Sociedade Pestalozzi. Vamos aqui continuando. A Constituição Federal, está acabando já. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 206, inciso 1, estabelece a igualdade de condições de acesso e permanência na escola. E a gente viu que essa igualdade de condição para acesso e permanência tem uma relação com a educação especial. Então, igualdade de condições para todos poderem acessar e permanecer dentro do sistema de ensino. Como um dos princípios para o ensino e garante como dever do Estado. E no artigo 208, inciso 3, vai dizer o quê? Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Aqui gera-se muitas questões. Tem muita questão que aborda esse tema. Eu vou explicar por quê. O atendimento educacional especializado, quando ele é abordado na Constituição, lá tem essa expressão, ó,
portadores de deficiência. Essa expressão, se você abrir aí o site do Planalto, Constituição, e for lá no artigo 208, você vai encontrar desse jeito, porque está escrito assim lá hoje, portadores de deficiência. A gente utiliza essa expressão? Não, a gente usa pessoas com deficiência. Porém, está escrito na Constituição dessa forma. Se a questão vier e falar, conforme o artigo 208, inciso 3, pessoas com deficiência ou portadores de deficiência? Portadores de deficiência, porque é assim que está escrito na Constituição, por mais que o termo não seja utilizado mais hoje. Vamos ver aqui, um mapinha mental. O atendimento educacional especializado para a Constituição, no seu artigo 208, é para quem? Portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Somente se a questão trouxer expressamente o termo Constituição para a Constituição, ela pode dar como correta a utilização dessa expressão, certo? Vamos ver aqui uma questãozinha que cobrou esse assunto. A questãozinha teve uma taxa de erro gigante, mais de 90% de erro nessa questão. Com relação ao direito à educação, uma professora argumenta que a Constituição Federal, Constituição Federal, em seu artigo 208, muito específico, estabelece algumas garantias. Assim afirma corretamente a professora que é dever do Estado garantir. O que é dever do Estado conforme o artigo 208 da Constituição? Alternativa A. Aos alunos portadores de deficiência, sua matrícula em escola específica com infraestrutura adequada? Não. Você não vai garantir aí matrícula em escola específica. Ensino regular, né? Preferencialmente no ensino regular. Gabarito letra da A, errado. B. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. Exatamente o texto que está escrito na Constituição. Então, exatamente está escrito isso aqui. A gente acabou de ver que o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. É assim que está escrito na Constituição. E esse aqui é o gabarito da questão. Por mais que a gente fique contra, não adianta brigar com a questão. O gabarito é a letra B. Por quê? Porque ela foi específica. Ela falou o artigo 208 da Constituição, conforme o artigo 208 da Constituição. O que é garantia? É garantia o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência. E muitos professores tiveram dificuldade de entender que isso aqui estava correto, né? De aceitar, na verdade, que isso aqui estava correto. Porque é assim que consta até hoje na Constituição. Alternativa C. Aos alunos do ensino fundamental, avaliações periódicas para a sua promoção de um ano para o outro. Não consta lá no artigo 208 com esse texto. Então o gabarito está errado. A alternativa C está errada. D. A educação básica obrigatória e gratuita dos 6 aos 14, não, de maneira nenhuma. É obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. E, então, deixa eu marcar aqui de vermelho, tá? Errado. Então a D está errado. E aí, a educação infantil em creches e pré-escolas a crianças com até 6 anos de idade. São até 5 anos de idade. A maioria veio aqui e marcou aqui na alternativa E. E aí errou a questão. Gabarito da questão 24, alternativa B. Lembrando que essa expressão, portadores de deficiência, só vai estar correta se a questão ler o corpo da questão trouxer especificamente a Constituição em seu artigo 208. Então ela vai poder relacionar ali o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, porque esse é o texto previsto na Constituição. Mas precisa estar escrito isso. Em outro contexto, essa alternativa estaria errada, certo? Vamos dar continuidade aqui. Questãozinha difícil, questãozinha difícil. Vamos à próxima. A atual Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, 93/94/96, famosíssima LDB, em seu artigo 58 diz que entende-se por educação especial, para efeitos dessa lei, a modalidade, uma modalidade, assim como a EJA, assim como a educação indígena, então é uma modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Nosso mapinha mental aqui para ficar claro, educação especial, modalidade de educação escolar, aqui o público-alvo, né, para 3 público-alvo, preferencialmente na rede regular de ensino, que estava previsto hoje no artigo 58 da LDB, que nós vimos aí na aula passada. Vamos aqui agora para mais 2 documentos importantes. Primeiro, a Convenção da Guatemala. Diz assim, promulgada em 1999 no Brasil, pelo decreto 3956 de 2001, afirma que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como discriminação com base na deficiência toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades fundamentais. Então, a Convenção da Guatemala, o que ela tem ali como o coração da Convenção da Guatemala? É garantir ali, assegurar o direito às pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais. Então, as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e as liberdades fundamentais. E ela proíbe, ela vai proibir ali toda forma de
diferenciação ou exclusão. Essa é a Convenção da Guatemala. Vamos ver como ela cai em prova. Questão 25 diz assim: no Brasil, com a ratificação da Convenção da Guatemala, decreto 3956 de 2001, qual é a alternativa correta? Alternativa A. Independente do gênero, todos devem ter direito e deveres iguais. A Convenção da Guatemala não vai trabalhar essa questão de gênero, e sim a questão de pessoas com deficiência. Então ela está voltada para as pessoas com deficiência, e não a questão de gênero. Isso tornou a alternativa errada. Então, a alternativa A está errada. B. Todas as pessoas com deficiência, têm o direito de frequentar a educação escolar em qualquer um de seus níveis. É exatamente isso. Então, a Convenção da Guatemala ela tem uma relação com as pessoas com deficiência e o direito dessas pessoas com deficiência de terem garantido suas liberdades e garantias fundamentais. Do mesmo jeitinho que está aqui, precisa memorizar essa frase. Então, a Convenção da Guatemala: as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas. Então, devem ser garantidos e assegurados. Questão 25, gabarito letra B. Vamos ver aqui como foi cobrado, como foi essa questão, explorou o assunto. Alternativa C. Houve uma ampliação da proporção de negros em posições valorizadas no serviço público. Não tem nenhuma relação com a Convenção da Guatemala. E D. Deve-se trabalhar em sala de aula na perspectiva de diminuir os casos de homofobia nas instituições escolares. Então, aqui duas questões aí abordando esse tema, duas alternativas, né? E não é o foco do documento. A Convenção da Guatemala vai ter foco aí com essa igualdade de direitos entre as pessoas com deficiência e todas as demais pessoas. Declaração de Salamanca, o segundo documento. Em 1994, com a Declaração de Salamanca, se estabelece como princípio que as escolas de ensino regular devem educar todos os alunos. Então, Declaração de Salamanca: as escolas do ensino regular devem educar todos os alunos. Essa é a frase que a gente precisa memorizar. Então, para a Declaração de Salamanca, dentro da Declaração de Salamanca, as escolas do ensino regular e não do ensino especializado devem educar todos os alunos, enfrentando a situação da exclusão escolar das crianças com deficiência, das que vivem nas ruas ou que trabalham, das superdotadas em desvantagem social e das que apresentam diferenças linguísticas, étnicas ou culturais. Isso é uma educação inclusiva. Então aqui se percebe aqui que a educação escolar, o ensino regular, ele deve educar todos os alunos, para além do público-alvo da educação especial, as pessoas que têm dificuldade financeira, dificuldade de localização, estar num local excluído, num local de difícil acesso. Então a educação ela precisa alcançar a todos. Isso é a Declaração de Salamanca. Vamos ver como isso é cobrado em prova. Questão 26 diz assim: como resultado da Conferência Mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais realizada em 1994, na cidade espanhola de Salamanca, a Declaração de Salamanca, trata de princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais. A Declaração de Salamanca foi um documento assinado por vários países e se constitui como um importante marco na luta pelos direitos humanos, pela igualdade de oportunidades para todas as pessoas e pela participação social efetiva das pessoas com deficiência. A principal premissa a ser defendida por essa declaração com relação ao sistema de ensino foi que a educação deve ser organizada. Então, aqui, Declaração de Salamanca. Qual que é o coração dela em relação ao sistema de ensino? As escolas de ensino regular devem educar todos os alunos. Então, essa é a relação que a gente faz com a Declaração de Salamanca. Vamos lá para as alternativas. A alternativa A diz assim: para oferecer vagas nos anos iniciais da educação fundamental. Sim ou não? Não, não é esse aí o coração aí da Declaração de Salamanca. Alternativa A, errada. Depois que absorver profissionais especializados, foi que a educação deve se organizar depois que absorver profissionais especializados. Não é isso aí o coração da Declaração de Salamanca. Alternativa B, errada. C, criando turmas específicas para atendimento especial. De maneira nenhuma. Não estamos falando aqui de atendimento especial. D, com a realização efetiva de parcerias com a saúde. Também não é esse aí o coração da Declaração de Salamanca quando o assunto for educação. E, de forma a atender todos os alunos na rede regular. Gabarito, letra E. Show de bola. Esse aqui é o coração aí da Declaração de Salamanca quando o assunto for relacionado à área de educação. As escolas de ensino regular devem educar todos os alunos. Gabarito, letra E. Vamos aqui para o finalzinho, está acabando. Agora é a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela ONU. Então, a Convenção da ONU de 2006. Da qual o Brasil é signatário, estabelece que os Estados-partes, quem participar dessa convenção, devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino. Então, a educação inclusiva aí para todos os níveis de ensino,
Esse é o coração aí da Convenção da ONU. Em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social, compatível com a meta da plena participação e inclusão, adotando medidas para garantir que, o item A, o que a gente quer garantir por meio dessa convenção? As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema de educação geral, sob a alegação de deficiência. Então, não excluir, né, acabar com essa lógica da exclusão, de tirar as pessoas com deficiência do sistema de educação, sob a alegação de deficiência. E que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino fundamental gratuito e compulsório obrigatório, sob a alegação de deficiência. De uma forma geral, a Convenção da ONU, ela deseja, ele tem como o cerne, o quê? Eliminar, né, parar com essa lógica da exclusão, trazendo o quê? Assegurando que o sistema de educação inclusivo em todos os níveis de ensino, que o ensino seja inclusivo para todas as pessoas com deficiência, em todos os seus níveis. Essa é a Convenção da ONU de 2006. Vamos ver como isso é cobrado em prova. Diz assim, questão 27. Na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção da ONU, os Estados participantes reconheceram o direito das pessoas com deficiência à educação e, para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, comprometeram-se em assegurar um sistema educacional inclusivo, prioritariamente na educação infantil? Prioritariamente na educação infantil? Não, a gente viu que a palavra não é prioritariamente. B, exclusivamente no ensino fundamental? Não, exclusivamente no ensino fundamental. Ela quer assegurar o quê? Assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis. Em todos os níveis. C, progressivamente no ensino fundamental? Não, não é progressivamente no ensino fundamental. A alternativa C está errada. D, prioritariamente na educação técnico-profissional? Não, a Convenção da ONU não vai falar aí prioritariamente na educação técnico-profissional. E, em todos os níveis de ensino. Então, a gente vai trazer uma educação inclusiva para todos os níveis de ensino. Essa é a declaração da ONU. Precisa memorizar. Tendo isso aqui como palavra-chave, memorize sempre essas palavras-chave, né, relacionando um documento a um cerne, a um coração dela, para ficar mais fácil. Então, questão 27 aí vai trazer como gabarito letra E. Vamos marcar aqui. Gabarito letra E. E para finalizar, eu trouxe aqui, a Lei 13.005 de 2014, que institui o PNE, nosso Plano Nacional de Educação. Em sua meta 4 diz que tem como meta, né, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de um sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados. Vamos aqui no mapinha mental. Meta 4 vai dizer o quê? Universalizar para quem? Para as pessoas com deficiência, os educandos com deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação. De quantos anos? De 4 a 17 anos. Então, para o PNE, essa universalização é para a educação básica obrigatória, de 4 a 17 anos. E o que a gente vai universalizar? O acesso à educação básica e o atendimento educacional especializado. Isso vai ocorrer onde? Preferencialmente na rede regular de ensino. Essa é a nossa meta 4 do PNE, que nós vimos no nosso curso de PNE. Inclusive, vou deixar aqui na descrição. Questão 28 vai trabalhar esse assunto. Diz assim, constitui, né, meta do PNE a garantia de sistema educacional inclusivo, preferencialmente na rede regular de ensino, a toda a população que, com idade entre 4 e 17 anos, tenha deficiência, TGD, altas habilidades ou superdotação. Tá certo ou tá errado? Tá certíssimo. Por que essa questão aqui acabou tendo uma taxa de erro muito grande? Por causa desse aqui, entre 4 e 17 anos. Nós precisamos sempre focar qual documento nós estamos trabalhando. Então, para o PNE, nós vamos universalizar esse atendimento educacional especializado, essa educação inclusiva, para um público específico, que é a educação básica obrigatória, de 4 a 17 anos. Quando a gente vai lá para a LDB, não é de 4 a 17 anos. Pega a educação infantil toda, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, pega todas as etapas da educação básica. No PNE, no ensino obrigatório, na educação básica obrigatória, de 4 a 17 anos. Lembre sempre do documento que você está estudando. Qual é a característica desse documento? Essa questão aqui está correta. Questãozinha, gabarito correto. Para o PNE, né, é de 4 a 17 anos. Com essa questão, a gente finaliza essa aula de hoje. Assim a gente conclui essa aula de hoje. Vocês perceberam aí que são muitos normativos, não são vários documentos. E isso que está selecionado. Eu já selecionei aqui somente aquilo que é alvo de questão de prova, né? Aquilo que está focado em questão de prova. Se vocês forem ver o documento na íntegra, ele tem uma infinidade, pelo menos mais 3 vezes mais documentos aí. Aqui nós selecionamos, e para você ter um estudo mais eficiente, imprima esse e-book
e faça aí durante os próximos dias, durante os 2, 3 dias, uma leitura dele. Vai fazer uma leitura por dia até você memorizar aí a informação mais importante. Grifa a apostila ali. Declaração da ONU, Convenção da ONU, Declaração de Salamanca. Vai grifando e memorizando a expressão-chave a cada um dos documentos, para tornar mais eficiente esse estudo que está direcionado para concurso público. E, sendo assim, nos vemos aqui na próxima aula.